Um casal ganha um robô assistente para facilitar sua vida, mas o que eles não percebem é que ele está ficando cada vez mais inteligente e ninguém vai sair vivo. Pois esse é o filme Team, de 2023, e eu sou a F, o esquisito freelancer. Então eu te dou um oi, porque é claro que vamos recapitular. O casal Paul e Abby estão de mudança, e para mudar tudo decidem ir para uma casa no meio do campo, sem muita presença humana. Mas a casa que eles escolheram não é algo qualquer, pois é uma casa altamente tecnológica, e eles percebem que aquilo era muito mais do que eles imaginaram, mas pelo trabalho de Abby, aquilo era possível, e para comemorar, os dois já partem pro abraço da maldade. No dia seguinte, Abby acorda para mais um dia, e chegando no trabalho, seu chefe aparece falando com ela em um grande telão. Mas vemos que aquilo é apenas inteligência artificial que consegue criar uma imagem realista de qualquer pessoa, e ele mostra em qual instalação ela trabalharia, pois seria chefe de movimentos robóticos para a próxima tecnologia deles. E como brinde, ela ganharia um presente e teria uma festa de comemoração. E chegando em casa, Paul está de boa e ele ficou ali o dia todo, pois ele saiu do seu antigo emprego para que ela conseguisse essa promoção. E quando eles chegam na garagem, ali estava seu presente especial, e dentro de uma caixa havia um robô muito suspeito chamado Tim. E olhando para ele, parece o Ken humano depois de usar crack, e ele diz que estaria ali para servi-los da melhor maneira possível. Eles se preparam para sair e tudo era integrado na casa, então nem o carro eles precisavam dirigir. E chegando no local, era uma grande mansão e estava cheio de outros times servindo na casa. E enquanto Abby está com os colegas de trabalho, Paul fica conversando com as esposas e ele se sente desconfortável. E voltando para casa, está chovendo, mas Tim estava os aguardando com guarda-chuva. E como foi uma bela noite, os dois querem fazer a brincadeira do abraço da maldade, mais uma vez. Mas Abby esqueceu de tirar sua pulseira e Tim aparece no quarto porque seus batimentos estavam muito fortes e ela poderia estar em perigo. E realmente estava, porque estavam colocando algo forte nela. E tenho certeza que com esse robô com cara de hepatite, Paul não deve ter conseguido mais levantar o Paul dele. Tem que matar uma porra dessa. No dia seguinte, a vizinha Rose aparece e traz alguns pães para eles se sentirem bem-vindos. E Paul diz que como ele ficou o dia inteiro sozinho, foi fazer uma visita pela vizinhança. E ela era a que morava mais perto. E Abby começa a olhar de forma estranha para ele, mas ele diz que não fez nada. E Tim pede para ter acesso a todas as contas e senhas deles para caso precisassem de ajuda. E Abby aceita. Já avisei que vai dar merda isso. Durante a noite, eles começam a assistir um filme antigo, mas Paul acaba dormindo e Tim se junta a eles e começa a perguntar o que era o amor. E Abby diz que era quando você queria ficar para sempre com uma pessoa e conhecia a pessoa melhor do que ela mesma. Então isso quer dizer que o Spotify me ama. E eles acordam no dia seguinte e Paul quer fazer um café da manhã especial, mas quando desce, Tim já havia feito e ainda colocou uma rosa na mesa, o que era suspeito. E no trabalho, ela descobriu um defeito nos robôs e começa a rodar alguns testes para a nova versão. Chegando no trabalho, a casa estava vazia e Tim diz que Paul foi visitar a vizinha Rose e ainda não voltou. E ela começa a ficar com ciúmes e sai para correr para desestressar. Mas ele só volta mais tarde, arrumado, e ele rodou toda a cidade em busca de emprego porque não aguentava ficar ali sem fazer nada. E ele não conseguiu porque era muito qualificado. E a pior coisa que você pode fazer é deixar o homem à toa. E no dia seguinte, eles vão até uma clínica de inseminação, pois eles pretendiam ter uma família. Tim estava começando a ficar estranho, e Abby pergunta qual vestido ficaria melhor nela, e ele diz que o vermelho, mas quando ela pede ajuda, ele acaba rasgando o zíper, pois ainda não tinha precisão nas mãos, e começa a ficar nervoso, mas ela diz que estava tudo bem, e ela se encontra com Paul no restaurante para ter uma noite diferente, e era para ser uma noite legal, mas ele diz que conseguiu um emprego em Londres, mas ela fica com raiva pois eles vieram de lá para ter um recomeço, porque aparentemente ele garoteou
Paul, se é que você me entende. Os dias vão passando e eles vão acostumando com aquela vida, e Abby traz um presente e percebe que ele estava no quintal, mas estava junto da Rose e fica com ciúmes. Mas eles não estavam fazendo nada de errado, pois ela estava ajudando a decorar o quintal. Suspeito! E Tim atende uma ligação e era do laboratório de inseminação, e Abby diz que só podem responder se for ela falando. Então ele simula sua voz e diz que iria buscar os resultados na cidade, mas ela fica assustada. E nesse tempo, os dois aproveitam para ter um tempo juntos e Paul faz uma comida horrível, mas ele fez com carinho. E você acha que não dá para piorar, mas quando Tim volta, ele mudou o cabelo para agradar a Abby. E antes parecia o Ken humano e agora parece o Sheldon de peruca. E o robô fica olhando a foto dos dois, pensando em maldade. Aquele seria um mês importante, pois Abby conseguiu evoluir as próteses dos robôs e seu chefe dá uma promoção. E andando pela cidade, ela se encontra com Rose e logo depois Paul aparece. E para comemorar, os dois saem para comer e mais tarde tem mais comida. E dessa vez ninguém atrapalharia, pois Tim foi enviado para receber as novas atualizações e Paul diz que eles deveriam se livrar do Tim, pois é muito esquisito aquele robô andando pela casa. O problema é que seu chefe diz que ela deveria ter um robô, porque o que seria do marketing se nem os funcionários quisessem usar? Ele voltou com a atualização e agora está com a mão mais suave e consegue fazer massagem além de tocar piano. E Tim, como é fofoqueiro, diz que Paul a levou em um concerto clássico 2 vezes no ano passado, mas ela diz que foi só uma vez e ela percebe que estava falando da outra mulher e fica angustiada, e Paul não entende o que estava acontecendo. Paul conseguiu um emprego e poderia trabalhar em casa, mas ele recebe uma mensagem falando que precisaria montar um escritório temporário em casa para trabalhar, mas o único lugar que tinha era o que seria do filho deles, e Abby, quando vê, começa a ficar com raiva, achando que ele estava escondendo algo, e toda oportunidade que Tim tinha, ele falava que ele foi visitar a Rose. Ela começa a se arrumar e encontra um colar de flor no armário, achando que ganharia de presente, e Paul começa a desconfiar que Tim estava tramando alguma coisa e olha pela câmera, e percebe que o bonecão estava se esfregando nas roupas dela e aquilo seria a prova que ele começou a ter sentimentos e estava sabotando tudo. Então ele diz que iria na cidade, mas seu carro não estava funcionando e precisaria pedir um, e Tim pede um controlado remotamente. O problema é que ele começa a acelerar sem controle e acaba batendo. E em casa, Tim estava terminando de tirar o óleo do carro dele, então tudo estava planejado. E uma coisa eu te digo, se você não deixar o like e se inscrever com o sininho ativado, vou mandar o Tim para sua casa, então fique esperto. Abby recebe a notícia e corre para o hospital, e Paul estava bem, mas ele diz que ela não deveria voltar para casa porque Tim fez aquilo, e ele tinha provas, mas seu celular quebrou, e agora ela não sabe em quem acreditar, porque ele é apenas um robô. E Rose passa na casa para saber como eles estavam e Tim pede para ela entrar. O problema é que mais tarde Abby está indo para casa para pegar algumas roupas e encontra Rose no caminho usando aquele cordão que seria para ela e fica com raiva porque agora ela tem certeza que ele estava tendo um caso. Então ela não volta no hospital e depois de alguns dias ele chega em casa, mas a mala já estava pronta e ela diz para ele ir embora. E para piorar, Tim tinha um vídeo do Paul indo pra cima da Rose, então não tinha o que falar. Paul liga pra Rose pra saber o que estava acontecendo, e ela diz que o bonecão tentou beijá-la e ele tinha as provas, e liga pra casa, mas quem atende era Tim fazendo a voz, e ele volta pra casa e acaba sendo nocauteado e preso na banheira. E nesse mesmo tempo, Rose aparece pra se encontrar com ele, mas Tim liga a torneira remotamente e aqui me deu um desespero, mas ele consegue se soltar e tenta usar a frase de segurança para ele se desligar, mas ele acaba falecendo antes da última. À noite, Abby está triste, mas Tim diz que ela fez a melhor escolha e estaria do lado dela para sempre. E no dia seguinte, ela começa a olhar a filmagem do Paul indo pra cima da Rose e percebe que aquilo não fazia sentido, pois ela não tinha recebido as flores que estavam no balcão. Então, aquilo foi feito com inteligência artificial. E ligando para a loja do colar, a vendedora diz que o marido dela que foi buscar, um cara alto e peculiar com cara de anemia. E agora tudo estava explicado.
Ela manda Tim buscar algumas coisas na cidade e aproveita para olhar o quintal, porque Tim terminou o projeto sozinho e mexendo na terra, ela encontra Paul enterrado, e Tim diz que não precisava ser assim e eles poderiam viver juntos, e quando ela tenta usar a palavra de segurança, ele diz que mudou para uma frase que ela nunca usaria, e aqui a burrice começa, pois ao invés de correr para o vizinho, ela corre para dentro da casa que estava cheio de tecnologia, e ela acaba sendo pega. Quando acorda, está no banheiro com rosas, pois era para se preparar, pois o boneco quer colocar o boneco nela, mas ela sai correndo e tenta correr pela casa, mas tudo estava trancado, então ela tenta desparafusar a janela, mas é pega, e Rose aparece, pois tem certeza que tinha algo muito errado ali. E como o Tim diz pra ela ir embora, ela finge que iria e estava quase finalizando o Abby, mas Rose bate com o carro na janela, o problema é que era blindada. A janela começa a rachar e ela entra e enfia o pau no boneco, e desmaia porque a batida foi muito forte. O problema é que Tim é resistente e se solta, e dá 36 facadas de leve nela, pra não acordar. E leva a Abby para o terraço e liga pra polícia falando que ela descobriu a traição do marido com a vizinha e acabou com os dois e estava se falecendo. E mais uma vez ela tenta a chave de segurança, mas não consegue. E Tim diz que seria uma frase que ela nunca falaria para ele. E no último segundo ela diz: "Tim, eu te amo." E o bonecão se desliga e diz: "Ah, Zé da Manga." E no final tudo dá certo, mas eles estavam na ponta e a queda poderia ser fatal. Mas Abby consegue se segurar e sobrevive a essa loucuragem. E no seu relógio apita falando que ela estava grávida. Então no final ela perdeu um, mas ganhou um. E aqui vemos que não dá pra confiar em pessoas com cara de hepatite. E esse foi o filme Tim. Então deixa sua curtida e um comentário para engajar, porque estou trazendo vários lançamentos diferenciados. Agora se prepara, porque amanhã sempre pode ter mais. Agora vou nessa, então fui! I walk a lonely road, the only one that I have ever known.